Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à terceira conversa ativa Corpo e Alma, com o patrocínio da Hidrolat. Desta vez vamos falar com Catarina Leonardo, viajante e autora do blog Wandering Life. A Catarina tem um mestrado em Ergonomia, na Segurança do Trabalho, e foi consultora durante 14 anos. Contudo, aos 34 anos, pouco depois de ser mãe, decidiu largar tudo e dedicar-se ao que realmente a faz feliz, viajar. A Catarina está aqui connosco hoje para nos falar da sua experiência, refletir sobre como a atual pandemia mudou as viagens e dar-nos dicas sobre como usar este período para redescobrirmos o nosso país, Portugal. Vamos deixar que a Catarina se junte a nós? Olá Catarina! Olá, muito bem-vinda. Cláudia. Olá, Obrigada. Muito bem-vinda e desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estar aqui connosco. Obrigada, o prazer é mesmo todo meu, é sempre um prazer falar sobre viagens, partilhar experiências, portanto obrigada também. É isso que vamos fazer hoje. Para começar, Catarina, pode começar por nos dizer o que mudou na forma de viajar e de encarar as viagens que surgiram, quando surgiram as primeiras notícias sobre o Covid-19? Quando a primeira vez que eu vi, eu tinha regressado uma viagem mais ou menos longa, de 6 semanas, no Vietnã e na Tailândia. Cheguei no final de janeiro do ano passado e estava completamente a leste das notícias, estava mesmo desligada durante essa viagem, portanto, quando cheguei, passado pouco tempo, já tinha alguns planos também para continuar a viajar, e pronto, eu vi pela primeira vez, foi em fevereiro, e percebi, ok, pronto, isto, quer dizer, logo no início não, porque não percebia até que ponto iria ser uma pandemia a nível mundial, mas a partir do momento em que comecei a perceber, entendi que tão cedo não iria viajar, pelo menos da maneira como eu gosto, para os países que eu gosto. E por isso tive que rever um bocadinho a minha forma de viajar e passado algum tempo, foi mais ou menos em abril, maio, comecei a perceber que realmente a questão das viagens era uma coisa que não iria ser no ano passado seguramente, e este ano também não sei muito bem como é que vai ser, mas surgiu uma ideia que já estava mais ou menos aqui nós, em família, que era uma autocaravana, que era uma experiência que nós já tínhamos tido na Eslovénia, gostámos e decidimos comprar. E foi então, a partir de maio, logo que foi possível circular entre concelhos aqui em Portugal, foi a maneira que tive de andar na estrada em família com o Ricardo e a Maria e redescobrir montes de sítios onde eu já não ia há muitos anos, ainda daqueles que fui com os meus pais, e de descobrir muitos outros que eu também não tinha ainda visitado. Portanto, para mim foi esta mudança assim radical eu também já viajava por Portugal, mas era muito mais fora, e a partir do momento em que realmente percebi que havia o Covid-19, pronto, percebi que não ia acontecer tão cedo, portanto foi a compra da caravana e essa forma de viajar que eu até então só tinha experimentado uma vez, mas tem sido uma experiência também engraçada, a autocaravana. A Catarina viaja em família, viaja com a Maria. A Maria tem 6 anos. Sim. Existem preocupações acrescidas por estar com uma criança nessas aventuras, mesmo sendo dentro do nosso país? Quando diz depois da pandemia ou sim. Desde que na pandemia? A questão da segurança. Na verdade, podemos fazer então a questão de duas formas. Podemos falar então, antes da pandemia, o que é que a preocupava e depois se alguma coisa mudou. Ok. Então, ela começou a viajar comigo e com o pai, ela tinha 2 meses e eu no início, acho que como qualquer outra mulher que depois tem um filho pela primeira vez, a Maria é filha única, portanto foi só uma experiência, é só uma experiência aliás, e eu tinha imensos receios, eu quando engravidei, eu já viajava há 10 anos, há 15 anos, assim é que é, desde os 19, e eu estava sempre muito segura, sim, um dia quando tiver a minha filha, ou o meu filho, não é, quando engravidar, vou continuar a viajar, mas depois no momento em que senti ali um bebé na barriga e a vi pela primeira vez, ainda me debati ali com a questão também de alguma fragilidade, será que está bem, não está? Bem, mas depois, passado ali as primeiras semanas em que realmente a vida
vida muda muito e percebo também qual é o limite de ter um bebê, como é que é a organização da vida que é nova, não é? Uma organização completamente diferente e de muito apoio com a pediatra, que é uma coisa que eu aconselho a toda a gente, além da consulta do viajante, obviamente, que toda a gente tem que fazer, seguro de viagem, é ter uma pediatra que esteja ao alcance do telemóvel. Eu tenho o WhatsApp com ela, tenho o WhatsApp dela e em qualquer situação, portanto, ela está disponível, desde que estejamos ali no mesmo fuso horário, não é? Depois já foi necessário esperar por ela acordar, porque em Portugal ainda era muito cedo. Mas então, portanto, no primeiro impacto, quando a Maria nasceu, senti ali, de certa forma, um receio, também um bocadinho, porque todas as pessoas vão dizendo, ou muitas pessoas, em especial as que estão à minha volta, de não faz sentido, ela é tão pequenina, não sei o quê, pronto, aquelas coisas todas que a pessoa acaba por não conseguir desligar, mas depois pensando assim pela nossa própria cabeça, falando com quem sabe, que é pediatra, eu percebi que as viagens têm que ser feitas de uma forma diferente. Claro que eu não posso, agora sim, que ela já tem 6 anos, já não precisa propriamente dormir cestas nem nada, mas quando era pequena tive que reajustar completamente e as viagens que eu tinha feito antes dela nascer e antes de engravidar, porque também viajei grávida, foi um bocadinho de mochila às costas e vamos para um sítio qualquer na Ásia, que é um dos destinos que eu mais gosto, e claro, com ela já não iria fazer isto porque há um risco grande de ter ali algumas doenças como a malária, por exemplo, não é em todo o continente asiático, mas há ali uma boa parte, e então a primeira coisa que eu tive que adaptar foi o meu destino de viagem e o meu ritmo de viagem. Eu comecei a ir para sítios, por exemplo, que requeria apenas um voo. Por exemplo, o primeiro voo de todos da Maria foi ao Funchal, foi assim um bocadinho para experimentar como é que ela se comportaria numa viagem de avião. Correu tudo bem, portanto ela era mesmo muito pequenina e desde que estivesse comigo e com o pai estava tudo tranquilo, portanto foi essa pelo menos a minha sensação. E ainda com 2 meses, então fomos para passar umas semanas ao Brasil. E uma das coisas que eu acho que correu muito bem, portanto também obviamente depende das crianças, não é? Mas correu bem, foi uma só viagem, o fuso horário não é muito grande, comparado com a Ásia, por exemplo, que são muito mais horas, pelo menos a parte do Brasil onde nós fomos, quando ela era mais pequena, que é ali mais para o norte, por causa também da praia, do calor, também ajuda muito a questão da comida, e depois é o ritmo da viagem. Eu antes disso andava sempre no modo literalmente mochila às costas e depois logo se via onde é que eu ficava a dormir. Ali não, ali fui para um resort, que eu já não ia há muitos anos, e porque ela precisava de um ritmo muito mais calmo, precisava dormir muito, não podia apanhar muito sol, portanto é uma forma completamente diferente. Portanto, respondendo, que já se calhar já estou a divagar, mas respondendo à pergunta, aquilo que mudou foi o ritmo da viagem, que é mais lento, e o que também se calhar aconteceria com a minha própria idade, porque eu inicialmente também tinha aquela coisa, quando comecei a viajar assim mais para longe aos 19 anos, de ver muita coisa, já que vou ali, vou também a outro país ao lado. Agora, há uns anos para cá, coincidência ou não ser com a Maria, não sei, não é? Mas dou mais valor a estar muito mais, a viajar de forma mais lenta. Mas que sim, a Maria sem dúvida que vai também ajudar a esse processo. Portanto, eu diria que são essas duas coisas essencialmente, é o ritmo da viagem e são os destinos de viagem. É preciso uma organização diferente e uma preocupação maior com cuidados de saúde, etc. Portanto, são essas as duas mudanças maiores que eu senti no meu caso. Com a questão do Covid, foi um bocadinho o cuidado que também tenho para mim, ou a relação, por exemplo, também ao Ricardo, ao meu marido, ou seja, para os adultos. Portanto, foi sempre a questão de nos resguardarmos o máximo possível, daí também a caravana, porque é uma forma de estarmos completamente isolados e mais seguros, não temos tanto contacto com outras pessoas. Portanto, foi essa a maior diferença e claro, já retomámos também algumas idas a hotéis e tudo mais, mas procuramos também
sítios onde eu possa estar mais isolada, ou seja, em vez de grandes cadeias de hotéis em que somos muitos, se bem que eu também já fui e há realmente imensos cuidados dos hotéis, dos alojamentos, com questão até dos pequenos almoços, não é? Despassar tudo, etc. Mas prefiro, por segurança, para todos, para os crescidos e para a Maria, estar num sítio onde são normalmente casinhas que são assim mais autónomas e que realmente nos permite estar em maior segurança nos tempos que correm. Nestes últimos meses, a Catarina já disse que então em família viajaram de autocaravana. Que mais é que fizeram neste período que não teriam feito se não houvesse restrições para ir para o estrangeiro? Houve assim mais algo de diferente que tivessem experimentado no nosso país? Eu penso que não, foi mesmo a questão da autocaravana e o tempo. Nós tivemos mais tempo livre, porque realmente todos parámos, e isso possibilitou-nos estar 5 meses na estrada aqui em Portugal, que era uma coisa que muito provavelmente eu não estaria tanto tempo em Portugal, e portanto eu diria que isso foi assim a maior diferença. Eu acredito que sim. Assim, mais coisas refere-se também a viagens ou outra coisa? Era mesmo por Portugal, sim. Por Portugal, sim, eu diria isso, portanto, por estar mais tempo em Portugal, que era uma coisa que realmente sempre explorei, pronto, desde também pequenina. Não sou daquelas pessoas que viaja para fora e que não conhece o nosso país, não. Orgulho-me de dizer que conheço relativamente bem. Eu tenho tido surpresas incríveis, ainda agora há pouco tempo estive na Beira Baixa e é num sítio onde eu passo e vou conhecendo, ou ia conhecendo pontualmente, porque a minha família é alguma do Algarve, mas a maior parte é tudo da zona da Serra da Estrela, portanto é uma zona à Beira Baixa que eu vou, quer dizer, era de passagem. Portanto, agora acabei por ficar-me durante 10 dias de forma intensiva na região e percebi que não conhecia absolutamente nada. Portanto, tem sido assim uma redescoberta, ou descoberta neste caso, muito interessante. E como é que tem sentido a Maria durante este período por Portugal? Tem sentido curiosa com o nosso país? Sim. Ela sente a falta de apanhar um avião e de ir para outro sítio longe. Ela já, pelo menos no início da pandemia, ela dizia, porque quer dizer, acaba por ser a vida que ela também conhece, não é? Desde pequenina. E ela sente a falta disso porque ela diz, porque são coisas diferentes, mas ela também fica bastante contente com Portugal, em especial quando viajamos assim também de autocaravana, ou como foi na semana passada também com o Jeep, assim coisas diferentes, ela gosta bastante. Gosta muito de andar em natureza e nós temos feito muitas caminhadas, portanto descobrir muitas praias fluviais também, que era uma coisa que eu também não conhecia, muito mais praias de mar, portanto acaba por estar interessada, eu noto interessada também noutras coisas que ela também não conhecia em Portugal, porque ela realmente não conhecia Portugal muito bem. Porque normalmente as férias dela nunca eram cá em Portugal, eram por cá, era só pequeninas 3, 4 dias, nunca foi assim não sei quantos meses. Portanto, essa própria experiência foi engraçada também para ela, sim. E para mim, vê-la e também mostrar o nosso país, não é? que estava em falta. E quando visitam um local do nosso país, existe alguma preocupação em falar com os populares, em conhecer as tradições locais? Como é que vocês agem nesse sentido? Sim, muito mesmo. Acho que é a melhor forma de conhecer um sítio. O que nós fazemos estamos abertos às pessoas e a falar com as pessoas com quem nos cruzamos. Há pessoas que, e uma coisa que eu também noto desde o momento em que se viaja com uma criança, pelo menos o meu caso, não vou dizer que é assim com toda a gente, mas na minha experiência, houve uma mudança muito grande a partir do momento em que viajo com a Maria, porque as pessoas muito mais facilmente vêm até mim, até nós, conversar, porque os miúdos muito facilmente brincam, ou na praia, ou num café, ou num restaurante, não é? E então os pais depois também comentam, não é? Que giro, sei lá, qualquer coisa assim. Portanto, há uma abertura maior dos adultos também por causa das crianças. E depois é aquela vida de ter tempo, acho que isso também é o grande segredo. Se nós vamos a um determinado sítio, quer seja pequeno, quer seja grande, e estamos com pressa,
pressa, não podemos trocar 3 palavras ou 4 com a pessoa que está sentada no banco e que também está mesmo ali ao lado e com vontade de falar, e nós percebemos isso, ou vamos ao café central da terra, que há sempre, não é? Sem uma terra pequena, e as pessoas gostam de falar, porque nós não somos de lá, então têm curiosidade. Portanto, se nós estivermos com tempo, isso naturalmente acontece, não é? É uma questão às vezes de trocar ali 2 dedos de conversa e depois a partir daí vem literalmente horas de conversa e como é que é viver aqui, problemas e em Lisboa como é que é. Depois a questão do Covid também é comum a todos, não é? E também ultimamente também se fala muito nisso, mas basicamente é dessa forma. Eu acho que é viajar devagar e estar disponível e aberta para falar com as pessoas que se cruzam connosco, num café, num restaurante, num mercado, enfim, num qualquer local onde nós possamos estar. Pelo menos para mim é assim que funciona. Mas sim, gosto muito e acho que é a maneira melhor de conhecer um local, são através das pessoas. Sente então que a atual pandemia não fez com que as pessoas se desligassem desse contacto, então, quando passa pelos vários locais do nosso país? Não acho nada, não acho. Acho que o português, e atenção, e isto vale o que vale, é apenas a minha opinião, a minha experiência, mas é sempre uma pessoa super aberta e simpática e disponível para conversar. Portanto, a questão do Covid, eu acho é que se calhar podíamos estar há 1 ano e tal atrás, se calhar na mesma mesa de café ou de restaurante, podíamos aproximar mais, e agora há aquele receio do distanciamento, mesmo na rua, mesmo com máscara, pronto, isso nota-se. Ou uma pessoa vai a passar na rua e o outro até passa para o lado de lá por uma questão de segurança, mas isso não é uma questão pessoal, temos que nos salvaguardar e ainda bem que assim é, não é? Agora, eu não noto diferença, honestamente, não noto. A nível do turismo, como é que acha que o nosso país se adaptou a estas novas restrições, daquilo que tem visto? Porque já vi que a Catarina já esteve em hotéis, já esteve em parques de campismo, portanto já tem assim um grande conhecimento das várias realidades que existem. Da experiência que tenho e mesmo trabalhando com alguns turismos, portanto, e tendo contacto com responsáveis assim também de câmaras e juntas de freguesia, etc., o que eu noto, e da minha própria experiência, daquilo que experimento, como a Cláudia estava a dizer, eu acho que Portugal adaptou-se mesmo muito bem às novas necessidades. Houve ali um momento muito mau em que não fazíamos a menor ideia em que o que é que iria acontecer, nem quanto tempo ia durar. Obviamente que eu não estou a dizer que agora a situação é perfeita, mas pelo menos agora o que sinto é que as pessoas já estão naquela viragem que é, ok, é assim, então agora vamos ter que nos adaptar e vamos ter que viver com isto de alguma maneira, pelo menos para já, não é? Esperando que passe. E que estejamos todos vacinados, etc. Mas pronto, eu isso não vou falar, que não tenho esse conhecimento. Agora, o que eu sinto é que parece que já chegámos a um ponto de viragem em que arregaçámos mangas e dissemos, ok, então temos que criar aqui condições de segurança, de espaçamento, por exemplo, o check-in. Há muitos sítios que dizem que agora temos de sair mais cedo porque é preciso mais tempo para desinfetar todo o espaço. A questão dos pequenos almoços, por exemplo, as pessoas temos que marcar uma janela de horas para tomar o pequeno almoço, para não irmos todos ao mesmo tempo. Portanto, há uma preocupação muito grande em reajustar à nova necessidade, e isso acho que é uma coisa muito positiva também do português, que é, há um problema, arregaçar mangas, seguir caminho, porque não vai desaparecer só porque nós estamos chateados. Portanto, há que realmente arregaçar, não encontro outra expressão melhor, pelo menos não me lembro, de arregaçar mangas e readaptar às condições que temos. E eu sinto muito isso nos alojamentos e em todos os locais por onde tenho passado, e acho que é fantástico. Catarina, tenho agora um desafio para lhe fazer. Se eu dissesse que sou uma mulher que mora em Lisboa e que não conhece Portugal, que tem um mês e quer conhecer Portugal, que itinerário é que a Catarina me fazia e que recomendações é que me daria para este período? Isso é tão difícil. Ok, vou ver então. Bem, eu diria para, nesse mês, fazer
muito, muito devagarinho a Nacional 2. Eu acho que é uma forma absolutamente incrível de conhecer Portugal, porque a Nacional 2 é uma forma incrível de perceber a diversidade de paisagem, de cultura, de história pelo nosso país, que apesar de ser relativamente pequeno, realmente é muito diferente. Portanto, eu diria fazer a Nacional 2 e, como se num mês, portanto há tempo para isso, fazer alguns desvios. Eu diria, por exemplo, dedicar algum tempo, alguns dias ali ao Parque Montezinho, em Trás-os-Montes. Acho que tem uma beleza absolutamente incrível, é muito bonito e, portanto, eu acho que iria para Chaves, começando no quilómetro zero, portanto, simbolicamente, claro que pode-se perfeitamente começar de Faro, mas pronto, ali simbolicamente do zero, e então ir ali alguns dias antes, por exemplo, e ir ali explorar melhor a zona de Trás-os-Montes, que eu não conheço assim tão bem, tive há uns meses também um bocadinho mais a explorar, vou em breve, por acaso também, e acho que é fantástico. Pronto, depois, continuando, e recomendo vivamente sair ali na zona da Régua e percorrer a Nacional 222, que dizem que é a estrada mais bonita, ou uma das estradas mais bonitas do mundo. Eu não as percorri todas, não sei, mas que é muito bonita, é sem qualquer dúvida. Portanto, eu faria ali uns 5, 6 dias, se calhar, se calhar não do Porto a Foscoa, mas para mim a parte melhor, sem dúvida, que é da Régua até Foscoa, portanto, sem dúvida que faria também essa parte. Depois, descia mais e explorava muito o Alentejo, que é uma zona que eu gosto muito, 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 muito mesmo, e mais a parte ali também do interior. Eu gosto também muito do litoral, mas a paisagem e tudo mais, sou sempre muito mais inclinada ali para o interior. E depois recomendaria uma coisa, que era chegar a Faro, ao final, que é a minha terra, por acaso onde eu nasci, e ir para Castro Marim, e subir até Alcotim, que é um dos sítios que eu mais gosto em Portugal, que acho que é uma belíssima, um tesouro quase escondido, porque não é muito conhecido, e não só Alcotim, mas toda a região, portanto todo o concelho, é lindíssimo. E o que eu ia dizer era subir de Castro Marim, muito pertinho de Espanha, que há uma nacional que eu agora não me recordo o número, mas subia até Alcotim e terminava aí. Eu acho que era um passeio de um mês belíssimo. Eu faria outra vez, mesmo já conhecendo, portanto recomendo. Acho que era um passeio muito, muito, muito interessante. Claro que nesta descrição acabei por não é esquecer, mas num mês também, para fazer as coisas com calma, também não é assim tanto tempo. É muito tempo, não quero dizer que não é, mas Portugal realmente é pequeno, mas é muito diverso. Portanto, eu acho que este trajeto era muito interessante, num mês, em 4 semanas. E o que é que não poderia faltar na minha mala? Ora bem, na mala, protetor solar, boné, chinelos, fato de banho e um casaco muito, muito quentinho. Estas coisas para mim nunca faltam mesmo, nunca podem faltar. Quer seja verão ou inverno, há sempre surpresas, portanto, e óculos de sol. Eu sou completamente fã de óculos de sol. Não saio sem óculos de sol. Posso sair sem o telemóvel, sem os óculos de sol não. Portanto, para mim também é muito importante. E diga-me agora uma coisa, já falou mesmo ao início da nossa conversa que viajou muito antes de ser mãe e agora também está a viajar muito depois de ser mãe. Quais são as vantagens de viajar em família? Muita gente tem algum receio de levar crianças, pensa que se calhar não aproveita tão bem os destinos. Qual é a experiência da Catarina nesse aspecto? É assim, eu quando as pessoas dizem isso, eu percebo e tenho alguma razão, que é, claro que eu, por exemplo, quando fui a Nova Iorque, a minha filha tinha 9 meses, ela também foi connosco, e eu não aproveitei a noite, por exemplo, que é uma coisa que eu também gosto muito, sempre gostei. Só que eu acho que temos que pôr as coisas no prato da balança, não é? Ou nos pratos da balança, que é, para mim faz sentido viajar com a Maria porque é a pessoa que eu mais gosto no mundo e eu quero estar com ela e quero-lhe
partilhar a experiência que para mim é tão importante, que é viajar. Portanto, eu acho que a questão da partilha de experiências é super importante. Para mim, ao nível da escola mesmo, é outro tipo de educação. Não substitui de todo, obviamente, isso é completamente obrigatório, né? É inquestionável, mas a própria experiência de estar com os pais e de ver como é que eles reagem a uma data de pequenos desafios, quando nós, por exemplo, normalmente não viajamos com viagens organizadas, portanto aparecem sempre muitos desafios. Onde é que vamos dormir hoje? O avião atrasou, enfim, portanto há sempre uma data de uma logística que existe e que é preciso lidar. E eu acho que é muito interessante os nossos filhos conseguirem partilhar dessa experiência, que é dar-lhes uma experiência grande também de vida, que é realmente para qualquer desafio eu consigo aqui arranjar um problema, uma solução, não é? Aliás, problemas também, há pessoas que arranjam problemas para tudo, mas pronto, o foco é a solução. Portanto, e aquilo que eu acho que perde-se, eu não diria... Quer dizer, pronto, pode-se dizer perde. Claro que as viagens não são iguais, porque as crianças têm que dormir a uma certa hora e impossibilita ali fazer algumas coisas. Das duas, uma. Ou somos práticos e o pai fica, a mãe vai e depois trocam, o que também pode ser perfeitamente, ou então simplesmente não vão, porque a prioridade é estar realmente em família. As pessoas muitas vezes também dizem a Maria lembra-se de algumas coisas, não de todas, claro, porque era muito pequenina, mas eu nunca tive o objetivo de querer que ela se lembre das viagens que faz. Eu quero estar com ela e isso é o mais importante do que tudo. Portanto, para mim faz sentido. Portanto, as pessoas quando perguntam porquê é que viajas com a tua filha? Eu até por ir ao contrário, se ela é minha filha, eu gosto tanto dela e quero estar com ela, porque é que eu não deveria levar? Eu até coloco a questão de outra maneira. Portanto, eu acredito que é muito interessante para nós, porque estamos mais tempo com eles, num tempo livre e numa experiência que para nós é nova, e é bom pô-los também nessa situação. Portanto, pelo menos para mim, eu acredito nisso. E depois é a questão também de toda a experiência e tolerância e humildade que muitas vezes as crianças, pelo menos o objetivo, aquilo que eu gostaria de pensar é esse, porque o facto dela brincar, já ter brincado com crianças de vários locais do mundo, de várias cores, de várias religiões, para ela é igual, é uma criança, e ainda bem que assim é, e só tem que ser, mas acho que lhe dá uma dose grande de adaptação. Não comparo com outras crianças, eu só tenho esta, portanto aquilo que eu vejo ela é super desenrascada e adapta-se muito bem a situações diferentes. Não é bom nem é mau, pronto, depende da maneira como nós vimos, mas acho que isso são coisas boas que as viagens lhe dão. E lhe deram, agora estamos assim um bocadinho em stand-by, mas com imensa vontade de retomar. Já respondeu um pouco, mas para explorar um pouco mais este assunto, que ensinamentos é que gostaria que a Maria adquirisse, que valores é que gostaria que ela ganhasse com todas estas experiências que está a viver em tão tenra idade? Portanto, foi aquilo realmente um bocadinho que eu disse, que é a tolerância, perceber que o mundo é grande e que nem todos vivemos da mesma maneira e que só temos é que aceitar isso, portanto, dar ali uma boa dose de tolerância, de humildade. Eu lembro-me, por exemplo, quando tivemos de mota, que foi a nossa última viagem, alugámos uma moto e tivemos um mês e qualquer coisa no Vietnã, os três sozinhos, com 2 mochilas às costas, fomos para sítios absolutamente incríveis, que as pessoas nem sabiam que Portugal existe, nem a Europa. Portanto, foi uma experiência muito, muito engraçada, rica, pelo menos para nós. E fomos a muitas escolas, o que foi muito engraçado, porque a Maria, enfim, anda numa escola normal portuguesa, e não tem nada a ver com a realidade daquelas crianças, e ela ver este tipo de coisas, e isso foi recentemente, portanto foi há um ano, ela já tinha 5 anos, também já consegue interpretar as coisas de uma outra forma, e claro que ela compara, não é? A realidade que ela tem da escola para a realidade da escola de outros meninos. E ela já começa a fazer perguntas também muito interessantes. Onde é que estão os sapatos? Não tem ginástica? Quer dizer, coisas assim que ela acha
porque a desmontar aquela ideia que todas as crianças têm acesso às coisas que os nossos filhos em Portugal têm. E isso acho que põe a pensar, pelo menos eu vejo isso com as perguntas que também faz, ou quando vê sem-abrigos e começa a perguntar porque é que há pessoas que têm tanto dinheiro e outros que não têm, e são perguntas duras, mas muito interessantes, e que eu acho que por tudo isso é interessante porque a põe a pensar, primeiro que tudo, acho que é algo que vamos às vezes até perdendo com a idade, que é a questão da curiosidade e interrogar-nos tanto das coisas da vida, e eu espero que estas vivências tenham um bocadinho nisso nela, que é pô-la a pensar. Eu acho que o facto de ela questionar algumas coisas já ajuda a pôr em causa e não tomar tudo como garantido. E essencialmente a tolerância, a facilidade de adaptação, não ter as coisas como certas, porque realmente há pessoas com vidas completamente diferentes de nós. Portanto, essencialmente acho que são esses os maiores ensinamentos. No fundo, os que são também para mim. Eu acho que para ela, sendo uma criança, está mais aberta a todo este tipo de experiências, mas para um adulto, eu também noto isso em mim, que questiono muito quando viajo, porque as realidades tão diferentes e felicidades diferentes e muitas vezes temos aquela coisa de... parece que têm tudo para ser felizes ou infelizes e não são, então a pessoa começa ali a questionar algumas coisas, ou sei lá, por exemplo, quando fui à Índia, a questão da maneira como as pessoas lidam também com a morte, enfim, com a morte e com a vida, que também está muito relacionado. Portanto, eu acho que é isso, é pôr as coisas em causa, questionar no bom sentido da palavra, e ali alguma adaptação, humildade, tolerância, eu acredito que sejam coisas que lhe possam ficar ali assim com um bichinho. O tempo dirá, não é? Sim, sim. E que planos fazem agora para o futuro, em família, em viagens para fora do nosso país, mas também para Portugal? Para já, eu gostava de ir ali para a Costa Alentejana, e para fora, honestamente, eu ainda não sei. Eu já começo a ver... Nós, quando parámos no ano passado de viajar, tínhamos duas coisas ali em mente, que era ir à Roménia, fazer uma road trip, e às Filipinas. Filipinas, enfim, porque é muito mais longe, os cuidados de saúde não são tão bons, quer dizer... Não quero ser tendenciosa, porque não conheço nenhum país nem outro, porque lá está, ainda não conheço, nunca visitei, mas conhecendo algumas pessoas que já lá tiveram, sei como é, e agora com Covid as coisas não estão fáceis, e portanto seriam esses dois objetivos. Agora, eu confesso que se viajasse só eu ou só com o Ricardo, o que faríamos, se calhar era o teste de Covid, porque ainda não estamos vacinados, já temos as vacinas marcadas, mas ainda não estamos, faríamos o teste e íamos aí para qualquer lado. Só que o facto de irmos com a Maria e na maior parte dos países ser obrigatório às crianças também, já com a idade dela, pelo menos aqueles que eu já estive a ver, fazer também o teste, honestamente eu não estou com muita vontade de fazer passar por isso, só por uma viagem, ainda que para mim as viagens são muito importantes, não é? É um bocadinho a minha vida, mas estou à espera de ser vacinada, pelo menos nós os dois, não é? E as coisas acalmarem assim um bocadinho. Prefiro do que fazê-la passar por testes, e eu sei que é muito difícil para ela. Portanto, para já, para fora, não tenho ainda nenhum plano. Ainda não se sente segura, então? Não. Principalmente pela Maria. Sim. Uhum. Tá bom, Catarina. Olha, muito obrigada por esta conversa. Foi ótimo. Viajámos aqui um bocadinho com as suas palavras. Ainda ficámos com um itinerário bastante interessante para fazer no nosso país. E mais uma vez, agradeço por ter passado este tempo connosco. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer também. Até uma próxima. Até uma próxima.